Hoje eu quero compartilhar com você, na nossa série Fé em Ação, a seguinte questão: que tipo de ouvinte você é? Eu quero falar hoje de manhã sobre o relacionamento do cristão com a palavra de Deus. Então nós vamos ler esse texto e eu vou ler alguns versículos inicialmente, depois nós leremos outros versículos, mas essa é uma questão muito importante. Temos visto aqui que Tiago é um livro prático. É a fé sendo colocada em ação, que a fé verdadeira, ela se demonstra por atitudes, por atos. E ele está nos dizendo aqui que a fé verdadeira, ela se manifesta pela obediência à palavra de Deus. Mas em Tiago capítulo 1, verso 18, nós lemos o seguinte, Tiago capítulo 1, o verso de número 18. Ele diz o seguinte: pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, ele no versículo 18 está nos dizendo que o milagre do novo nascimento, da nossa conversão, e nós celebramos a semana passada, por meio do batismo, esse novo nascimento, ele acontece, esse milagre, por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é isso? E ouvir pela palavra de Deus. E ele fala que Deus, pelo seu querer, nos gerou, nos tornou novas criaturas. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, por meio da palavra de Deus. Essa fé que veio pelo ouvir. A Bíblia diz que a palavra de Deus produz em nós a transformação e nos gera a nova vida. Mas no verso 21, ele diz também que devemos acolher a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vocês, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Ele diz agora que uma vez nascido de novo, nós precisamos também, na nossa caminhada, acolher a palavra de Deus. Primeiro ele diz, deixe toda a impureza, acúmulo de maldade, acolham ou recebam. A expressão aqui, original, significa recebam com humildade. Recebam com humildade a palavra de Deus. E ela é poderosa para salvá-lo. Salvar aqui não apenas a salvação inicial, mas esse processo de salvação. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo da condenação do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo da presença do pecado. Está dizendo que esse processo precisa acolher a palavra de Deus, receber de maneira mansa, de maneira humilde, para que você possa realmente, essa palavra tenha poder de produzir a salvação, no caso do presente, para que você possa vencer o poder do pecado. Então, a salvação do poder, da força do pecado na sua vida. Receba com humildade ou receba com boa vontade. Então esse é o nosso grande desafio, essa postura. A Bíblia diz na parábola lá do semeador que nem todo solo é igual. Nem todo mundo recebe a palavra de Deus de coração aberto. A palavra é a mesma, a semente é a mesma, os solos variam. Ele está dizendo, prepare o solo do seu coração para receber com boa vontade a palavra de Deus que você lê, que você ouve, que você conversa com alguém traz uma lição para você, porque a Bíblia tem um propósito prático, mudar a nossa vida. A palavra de Deus foi dada não para encher a nossa cabeça, mas para mudar o nosso comportamento, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo a Timóteo, que a palavra de Deus é poderosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. É verdade, mas só se eu acolher a palavra de Deus com humildade. Ela só tem poder de me ensinar, de me repreender, de me corrigir, de me instruir na justiça, se o meu coração
é sensível a isso. Se eu recebo a palavra de Deus de boa vontade, ou uma expressão que a gente usa hoje, se nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Senão essa palavra continua poderosa, mas não será poderosa na sua vida. Ela é poderosa quando você recebe. E aí eu gosto de uma expressão do Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte: quando recebemos a palavra de Deus com mansidão, nós aceitamos o que ela diz. Nós não discutimos com ela. Nós a honramos como palavra de Deus. Nós não tentamos distorcê-la, a fim de se encaixar com o nosso modo de pensar. Vocês estão entendendo? Acolher a palavra com mansidão é você baixar as resistências. Porque todos nós temos resistências, e vamos aprender algumas delas hoje. Não, baixa a guarda. Quando for da palavra de Deus, eu gosto da expressão, leia a palavra de Deus contra você. No sentido de que, leia a palavra dizendo assim, tem um comportamento para mudar na minha vida? Tem algum mandamento para obedecer? Tem alguma ação a ser colocada em prática? Então, quando você lê a palavra, você lê dizendo assim, o que o Senhor quer que eu mude na minha vida? O que o Senhor quer mudar na minha vida? E eu leio dessa perspectiva. Então, Warren Wiersbe diz, você recebe com mansidão quando você aceita não para discutir a palavra de Deus, não para dizer se concorda ou não concorda, né? Não para distorcê-la e colocá-la, tentá-la aplicar de acordo com o seu pensamento, ao seu modo de pensar, mas você aceita, levando essa palavra até as últimas consequências, dizendo, Senhor, o Senhor disse, eu estou pronto a me submeter. E à medida que nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, nós somos transformados. Mas o desafio hoje, nós que já fomos gerados pela palavra, nascemos pela palavra, somos desafiados a acolher a palavra, é nós lembrarmos que a palavra precisa ser praticada na nossa vida. O nosso desafio, o desafio que Tiago nos coloca em todas as áreas, é juntar doutrina e vida, fé e prática. Porque nós somos especialistas, somos nós, eu e você, somos especialistas em teoria. Somos especialistas em teoria, entendeu? Nós, sem dúvida, estamos convencidos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas agora o quanto nós permitimos que ela seja viva e eficaz na nossa vida. Então, hoje o texto vai nos dizer que a eficácia da palavra de Deus depende da minha atitude para com ela. E eu leio agora os versos que vamos usar hoje, versos 22 em diante de Tiago capítulo 1, que diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? O texto está nos dizendo que existem dois tipos de ouvintes, leitores da Escritura. O primeiro é descrito como sendo um ouvinte negligente. Ouvinte negligente. Ele fala, verso 23 e 24, alguém que é ouvinte e não praticante. E aí aqui, queridos, ele usa uma imagem. Ele fala que aquele ouvinte não praticante, o ouvinte ou leitor negligente, é semelhante a uma pessoa que se olha no espelho. Todos nós sabemos, queridos, dos benefícios do espelho, mas também das limitações do espelho. Qual é a função do espelho? O espelho tem a função de mostrar como você está. Como você está. Então, você de manhã, a gente sofre quando não tem um espelho, não é verdade? A gente precisa de um espelho. Logo procura o espelho. Então, essa semana eu estava preparando a mensagem, lembrando da minha mulher, quando fomos fazer a reforma do nosso apartamento, ou prepararmos, quando tínhamos comprado ali para mudarmos, e ela pensou em cada detalhe. Então, vale a pena. Deixa sua mulher cuidar dos detalhes, tá bom? Funciona. Todo lá, o que vai ter? Então, os espelhos. Bem, tem que ter espelho no guarda-roupa. Para mim não precisava. Mas metade do guarda-roupa tem um espelho, de alto a baixo. Né? Então, qual é o tamanho do espelho nos banheiros?
na suíte. Natural, ótimo. Porque o espelho nos ajuda, nos mostra de manhã, quando você levanta, como você está. E ele indica que mudanças têm que ser feitas. Entendeu? Pentear o cabelo, se você tem cabelo. Tá? Né? Então, aí tem que pentear o cabelo, tem que cuidar, tem que lavar o rosto, tem que ver a aparência. Para o homem é muito mais fácil, é muito mais rápido, né, gente? Mulher tem todo um ritual, graças a Deus, tá? Então, aí elas ficam cada vez mais maravilhosas, mas tem todo um ritual, mas se olha no espelho. Agora, o espelho não tem poder de mudar, tá? Ele não vai fazer a mudança automática. Ele terá, na verdade, ele te indica o que mudar. A palavra de Deus é muito mais ampla do que isso. Ela tem o poder de mudar se você aceitar o que ela está mostrando. Você lê a Bíblia para que ela mostre como você está, quem você é, o que você precisa mudar. E ela tem o poder, diferentemente do espelho, de mudar a sua vida se você se submeter. Mas está dizendo que o ouvinte negligente é aquele que olha para o espelho e ele logo se esquece como ele era. Em outras palavras, ele vê as mudanças que têm que ser feitas, mas ele não faz. E ele é um mero ouvinte, um mero leitor. Ele sabe que tem que mudar e não muda. Ele reconhece o que está errado, mas ele não se submete. Então, este é o ouvinte negligente. Esse é o leitor negligente. E todos nós corremos esse risco. Quantas coisas nós lemos nas Escrituras e nós não praticamos? Quantas mudanças já ouviu a Bíblia dizendo assim, mude e você não muda? Jesus disse que aquele, já lemos aqui hoje, que aquele que ouve as palavras e não pratica, é aquele que constrói, não sobre o alicerce que é a rocha, mas sobre a areia. Parece que está tudo bem, até quando vem a primeira crise, e é grande a queda. Esse é o ouvinte negligente, que Tiago diz, não seja um ouvinte negligente. Não seja um ouvinte ou um leitor que simplesmente reconhece que precisa ser mudado, mas não muda. Mas ele diz, e aqui é o conselho para nós, o outro tipo de atitude diante da palavra, que é o do praticante, que eu chamo de praticante comprometido, que está no verso 25. Ele diz o seguinte, verso 25, ele fala, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu gosto da ideia do praticante comprometido. É aquele que é executor, é aquele que não ouve de forma negligente, não lê de forma negligente, mas ele se compromete. É a atitude diferente em relação à palavra de Deus, como também na parábola que Jesus conta. É aquele que constrói sobre a rocha e quando vem a chuva, fica firme. O ouvinte negligente ouve, lê, mas não se compromete com as mudanças. O ouvinte ou praticante comprometido é aquele que ouve, lê, e ele se compromete com a mudança. A Bíblia diz que este será bem-aventurado, esse será feliz no que realizar. Jesus também diz, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e observam. É o nosso grande desafio. Nós vamos perguntar, que tipo de ouvinte, que tipo de leitor eu tenho sido da palavra de Deus? Eu e você. E aí eu quero caminhar com você com o verso 21, que é a palavra de Tiago para nós. Ele diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Como introdução a esta descrição dos dois tipos de leitores e ouvintes da palavra, o ouvinte negligente e o praticante comprometido, na introdução, Tiago diz, sejam de cara, antes de descrevê-los, de cara ele diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu vou descrever, está dizendo Tiago, os dois tipos de leitores e ouvintes, mas eu digo a você, eu escrevo para colocar a fé em ação. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Ouvir e ler é apenas parte do processo. O praticar é ação. Fé e ação. Você crê na palavra, você lê a palavra, você ouve a palavra, mas você pratica. E ele alerta, porque se você for do tipo
que ouve e não pratica, você está cometendo aquilo que a gente chama de o auto-engano. Eu fui muito impactado por um livro que li em 2005, do Eduardo Gianetti. Ele é um economista, mas também transita na área da filosofia. E o Eduardo Gianetti escreveu um livro chamado Auto-engano. E fala das mentiras que nós contamos para nós mesmos. Ele fala do mecanismo das mentiras que a sociedade cria. Por exemplo, nós temos uma ideia sobre nós próprios superior à que era a realidade. Nós temos posturas, por exemplo, em relação à procrastinação, justificamos a procrastinação. Ele até brinca, a gente põe o despertador para despertar antes do horário, para ver se a gente levanta, a gente não levanta. Então ele diz que os seres humanos criaram mecanismos de auto-engano, as mentiras que contamos para nós mesmos. E ele diz assim que são necessárias, que nós discordamos. Tiago fala do auto-engano. E essa expressão lá em casa, desde que eu li esse livro, virou um padrão. As meninas brincam comigo dizendo assim, lá vem o papai dizer auto-engano. Olha lá, auto-engano. Ele está dizendo assim, porque quando eu começo a observar uma situação política, social, ou qualquer pessoa que não há coerência entre o que se fala e o que se vive, ele diz assim, olha lá, é auto-engano. Papai, é auto-engano. Porque essa é a expressão, queridos. Agora, pior do que ser enganado, que é você se enganar. Nós nos enganamos, por exemplo, vivendo uma vida irresponsável financeiramente, achando que no final tudo vai dar certo. Não é assim que a gente vive? Já viu gente assim? Que viveu como se não houvesse amanhã. E ele se auto-enganou, dizendo assim, vai dar tudo certo. Aí chega na aposentadoria, viu que não deu certo. Não cuida da saúde achando que tudo vai dar certo. Depois não dá certo. Auto-engano é esse mecanismo que a gente tem para você não assumir um compromisso de mudança achando que tudo vai dar certo. Agora, o fato é que Douglas Moo, no seu comentário de Tiago, diz: aqueles que deixam de praticar a palavra, que são somente ouvintes, são culpados de uma autoilusão perigosa e potencialmente fatal. Aquela mesma autoilusão que Mateus, nas palavras de Jesus, descreve, dizendo: naquele dia muitos dirão, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso e aquilo, não vos conheço, porque viveu numa autoilusão. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não somente leitores. Sejam praticantes da palavra e não somente conhecedores da palavra. Sejam praticantes da palavra e não somente amantes da palavra, admiradores da palavra. Por quê? Porque o conhecimento não conduz automaticamente à ação, que esse é um auto-engano. Nós achamos que basta conhecer que você vai agir de acordo. Gente, se fosse assim, ninguém tinha vício. Não é verdade? Porque tem as estatísticas, tem as pesquisas, mas o saber, você já conheceu alguém que passou assim um susto muito grande e tinha que mudar, por exemplo, hábitos alimentares, algum hábito, e ele, quando levou o susto, mudou. Até quando? Até dar uma estabilizada e ele voltou aos mesmos hábitos. É ou não é assim, queridos? Todos nós somos assim, porque nós corremos esse risco. O conhecimento, diz Tiago, não conduz automaticamente à ação. O conhecimento é essencial. O conhecimento é necessário, mas é apenas o primeiro passo. Você conhece, depois você pratica. Praticar a palavra é o nosso desafio. E eu queria, então, nessa parte final, compartilhar com você, já que o desafio é seja praticante da palavra, algumas armadilhas do auto-engano, que são compartilhadas, os comentários são meus, mas as frases, as teses são dele, do Howard Hendricks, no seu livro Vivendo na Palavra. Primeiro auto-engano, que nós temos que evitar, nos contentarmos com o conhecimento. Nós conhecemos, gostamos do que aprendemos, nos alegramos, por exemplo, depois de ler a palavra, de ler um livro, de ouvir uma mensagem, nos alegramos, mas nós simplesmente esquecemos.
falando dos cultos públicos, quando nós saímos da igreja aos domingos, a questão não é o que o pregador disse, mas o que você vai fazer com o que ele disse. Não é verdade? No final de domingo, não é o que eu disse só, é o que você vai fazer com o que eu disse, que na verdade é o que a Bíblia disse. Quando você lê a Bíblia, de manhã, à tarde, qualquer horário, você lê, a questão não é somente o que você leu, a pergunta é, o que você vai fazer com o que você aprendeu? Com o confronto da palavra de Deus. Às vezes é um mandamento a obedecer, às vezes é uma promessa para você clamar ao Senhor, às vezes é uma consolação para você receber, um encorajamento que vem do Senhor, o que você vai fazer, né? Às vezes um desafio de fé, o que você fará com o que a Bíblia diz. Então, primeiro, auto-engano, nós nos contentarmos com o conhecimento. Segundo, auto-engano, fazemos uma aplicação superficial. Cada vez que lemos a Bíblia, ouvimos uma mensagem, fazemos um estudo, nós, no mecanismo, talvez até descrito por Eduardo Gianetti, nós tentamos, para nos justificar, aplicar o que ouvimos e lemos nas áreas que já estamos aplicando. Por exemplo, se é sobre o amor, uma mensagem sobre o amor, a gente se emociona. E aí você diz assim para você, enquanto está ouvindo a mensagem, como eu amo a minha família. Aí você sai daqui se congratulando, dizendo que você é uma pessoa amorosa. E naquela hora você não lembra das pessoas que você odeia. As pessoas difíceis de serem amadas, porque tem pessoa difícil de ser amada, viu, gente? Espero que você não seja uma. Tem pessoas que não são os não amáveis ou difíceis de serem amados. É verdade. Aí você, não é assim que a gente faz? A gente ouve sobre o amor, é um desafio sobre o amor, de amar de maneira incondicional. E logo nós lembramos das pessoas que nós já amamos e esquecemos das pessoas que nós temos dificuldade de amar. Quando fala sobre dinheiro, nós balançamos a cabeça e lembramos daquela oferta que nós demos. Falamos assim, nós somos generosos. E nós não nos lembramos do desafio que o Senhor está dizendo de consagrar tudo ao Senhor. Nós aplicamos naquilo que nós já fazemos, ou supostamente fazemos. Isso para qualquer área da vida. Quando fala, por exemplo, de autocontrole, nós não lembramos dos dias e das situações que nós nos iramos. Quando falamos de humildade, nós não lembramos das nossas manifestações de orgulho. Não é assim? Quando fala sobre alegria, nós não lembramos daquelas situações em que nós falhamos em desfrutar da alegria que vem do Senhor. Quando fala sobre evangelismo, nós não nos lembramos daquelas situações que nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus. Quando fala de servir ao próximo, nós não nos lembramos das oportunidades que nós temos desprezado de nos envolvermos com projetos de servir a Deus. Não é assim que a gente faz? Mecanismo nosso de auto-engano. Portanto, o desafio de ser praticante da palavra é você não se contentar em apenas conhecer, de você superar o nível da aplicação superficial. Então, quando você ouvir uma mensagem e ler a Bíblia, não pense no que você já faz. Diga, Senhor, o que eu não faço? O que você já faz? Amém. Mas, Senhor, daqui, o que está faltando? O que está faltando para eu aplicar? Outra questão, queridos. Nós, um auto-engano, nós racionalizamos ao invés de nos arrependermos. Vem o confronto e aí isso é um mecanismo de sobrevivência. Quando você é confrontado com o seu erro, com o seu pecado, quando você vê que é preciso uma mudança radical, nessa hora um alarme soa na sua mente e você começa a se defender. Por exemplo, você sabe que tem que procurar alguém para resolver um problema porque falta perdão, não está boa a comunhão. E você racionaliza, eu já perdoei no meu coração, está perdoado. Mas você sabe que continua lá, né? Você falou, já perdoei, e você não procura. A gente racionaliza, tá? Nossa atitude natural é de criar defesas, porque toda mudança é muito dolorosa. Toda mudança é dolorosa. Por isso que nós evitamos mudanças, resistimos a mudanças. Então, temos que o auto-engano de conhecer e não praticar,
o auto-engano de você fazer uma aplicação superficial, o auto-engano de você racionalizar, ao invés de se arrepender, do tipo, não foi tão grave assim, já passou. Não, gente, deixa a palavra de Deus ser um espelho. Um espelho assim tem que ser um espelho de alto a baixo, aqueles que as mulheres gostam, tá? Olhe, passa, olhe, Senhor, não permita que eu racionalize. E por fim, que nós, o auto-engano de substituir a decisão por uma emoção. A gente ouve a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, a gente se emociona, nós somos impactados, mas depois não alteramos o nosso procedimento, a nossa vida. É emocionante, gente. Nós não deveríamos terminar o domingo sem pensar: o que eu vou fazer com o que eu ouvi hoje de manhã e ouvi hoje à noite? Você não deveria sair de casa depois de ler a Bíblia sem dizer: Senhor, o que eu vou colocar em prática hoje? Gente, uma coisa só, eu digo a você, quando você lê a Bíblia, não saia de lá de casa dizendo assim: hoje eu aprendi 10 passos de ser uma pessoa melhor. Não, por favor, um só tá bom, tá? Um só tá bom, tá? Esses dias eu estava lendo um artigo, e vou pregar sobre isso domingo que vem, na série Ladrões da Alegria, sobre 22 maneiras de controlar a ansiedade. Gente, eu já fiquei ansioso. 22 maneiras é muita coisa. Eu já comecei a ler no terceiro, tem 3 aí, tá? Mas era assim, um artigo americano, 22 maneiras. Gente, não substituir a decisão pela emoção. Se emocione, tem todo o poder, porque a mudança ocorre de maneira cognitiva, mas também de maneira emocional e volitiva. Deus, quando atua em nós, a palavra de Deus atua na nossa mente, na nossa vontade e na nossa emoção. Quando a gente lê Neemias capítulo 8 do grande avivamento, confrontados pela palavra, eles foram tocados na mente, entenderam que não estavam cumprindo, foram tocados nas emoções e choraram, e foram tocados na volição, na vontade, e decidiram fazer mudanças. É importante, mas se fica na emoção, gente, emoção é importante como um primeiro passo. Eu amo apelos, é importante ter culto da fogueira, é importante ter congressos, tudo isso. Mas como primeiro passo, primeiro dia da mudança. Senão não dá, gente. Primeiro passo. Você deu um passo ali. Hoje é o marco zero de um processo de mudança. Porque se tudo que acontece depois que eu leio a Bíblia, que eu ouço uma mensagem, é me emocionar e não mudar, não adianta. Então, essa é a grande questão. O desafio está posto diante de nós. Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. E aí eu quero terminar fazendo algumas perguntas para mim e para você. Que áreas da sua vida, talvez, que área, pensa numa área da sua vida que está precisando de uma profunda mudança. Que mandamento do Senhor você está negligenciando? Deus já falou com você uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pode ser na área do perdão, na área do maior compromisso com o Senhor. Pode ser a questão da oração, frequência à igreja. Qual é a área que Deus já te falou, queridos? Que a palavra de Deus já te convenceu e que você tem negligenciado. O que você sabe, que faz tempo, que precisa ser consertado na sua vida, mas você tem sido relutante porque toda mudança é dolorida. Vamos começar hoje esse processo de prática da palavra de Deus. Que mudança você vai permitir que hoje o Senhor faça na sua vida? Queria que a gente pensasse. A palavra de Deus é poderosa, mas ela é poderosa quando eu permito que ela faça a mudança na minha vida. Qual mandamento você precisa obedecer? Qual mudança você precisa fazer? Que decisão você precisa tomar hoje? Uma delas, para dizer: Senhor, a tua palavra já disse e eu vou praticar, eu vou me submeter, eu vou acolher com mansidão, vou dar as boas-vindas à mudança que o Senhor está apontando.
sem resistência, sem racionalizações, sem ficar meramente emotivo, sem fazer amplificação superficial, mas indo ao ponto, dizendo: Senhor, muda a minha vida. Queria orar com você. Deus de amor, tua palavra é o maior presente que nós temos, porque ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos consola, ela nos encoraja, ela nos indica o caminho, e ela é uma palavra que tem que ser por nós amada. Deus de amor, o Senhor falou ao coração de cada irmão e irmã hoje de manhã, e que aquela área que está precisando de mudança, porque a tua palavra já apontou que hoje esse irmão, essa irmã, eu e eles possamos acolher esta exortação do Senhor para trazermos a mudança necessária. Leva-nos a todos os dias sermos praticantes da tua palavra, ouvirmos, acolhermos e colocarmos em prática, porque essa é a verdadeira vida. A tua palavra diz que é a lei perfeita, a lei da liberdade, e a alegria vem da obediência à tua palavra. Que nós sejamos bem-aventurados por acatarmos a tua palavra, e que ela seja uma palavra amada, acolhida e praticada por nós a cada dia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.